Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui participando desse evento, né, o Pensar Contabilidade, e o evento desse ano está bastante completo, são vários temas. Um deles é o valuation em tempos de crise. A gente precisa compartilhar um pouco disso também. Bom, antes de mais nada, para a gente começar a falar um pouco de valuation, a gente precisa falar necessariamente dessa crise que vem dificultando aí o dia a dia de diversas pessoas, né? A gente observa que a crise ela chegou no país antes mesmo do próprio vírus. Se você parar para fazer uma análise rápida e pensar se eu tenho a China em janeiro se isolando e parando, por exemplo, de exportar, eu posso muito bem ter uma indústria, alguma empresa aqui no Brasil que precisava da matéria-prima que vinha da China, né? Então, naquele momento, se o fornecedor da China deixa de mandar uma matéria-prima para o Brasil, o que acontece com essa fábrica que está aqui? Muito provavelmente ela ficou sem matéria-prima e a sua linha de produção teve que ser reduzida ou até mesmo interrompida, e por consequência o seu produto final não veio ao mercado, né? E aí a relação oferta e demanda foi afetada já naquele momento, mesmo antes do próprio vírus estar presente no nosso país. Outra alternativa seria essa empresa fazer a aquisição da matéria-prima por outros meios e muito provavelmente com um custo maior. E isso também afetaria o produto final ao ir para o mercado, seja por uma ausência do produto ou por um preço, né, um custo mais elevado, dado essa característica da matéria-prima. Então, quando a gente começa a discutir no dia a dia sobre efeitos da crise, a gente precisa analisar antes mesmo de termos pessoas, né, contaminadas com o vírus no país. A crise do corona ela já vem movimentando a nossa economia de maneira negativa há alguns meses. E aí você pega aquele cenário de que a oferta e demanda já tinha sido prejudicada de certa forma. E aí passam alguns meses e de fato as pessoas começam a ficar doentes no país por estarem contaminadas com o vírus, né? Aí sim o problema está armado, porque você já tinha em alguns poucos setores ou segmentos um impacto causado, agora eu vou ter isso generalizado, né? As medidas sociais que foram impostas, né, o isolamento ou restrição, afetam diretamente essa relação de oferta e demanda. Agora, pelo outro lado, mesmo que eu tenha produtos disponíveis, né, para consumo, eu tenho restrição de circulação de pessoas. Então, as empresas enfrentaram um grande problema com isso. Vamos imaginar um comércio ou um restaurante que tinha ali uma demanda pontual e que teve que ser interrompida essa demanda por conta do isolamento, né? Então, vamos imaginar que por conta disso ele teve uma queda no seu faturamento de 30, 40, 50% nas receitas. Consequentemente, ele não vai ter entradas de caixa. E aí ele olha para o outro lado, né? Peraí, aqui eu não tenho dinheiro entrando, mas aqui eu tenho meu custo saindo, né? Eu tenho folha de pagamento, eu tenho energia, água, eu tenho fornecedores para pagar. Então, como fica isso, né? Não entra dinheiro de um lado, mas tem que sair dinheiro do outro. É natural e a gente viu acontecer isso, o índice de inadimplência subir nesse momento, né? As empresas não tinham recursos para arcar com as obrigações e pararam de pagar os seus fornecedores. E aí, lá do outro lado, esse fornecedor que não recebeu também dessa empresa, como ele não teve entrada de caixa, como ele vai pagar as suas obrigações? E aí o efeito cascata ou a bola de neve começa a ficar um pouco maior. Então, quando a gente analisa crise dentro desse contexto econômico ou do ambiente empresarial, o que a gente vê basicamente é isso, né? Lá atrás, uma demanda que foi um pouco interrompida ou um pouco afetada por conta da oferta, vinculada a matérias-primas ou produtos que vinham de outros países, e depois o próprio isolamento social gerando aí um impacto nas receitas das companhias. Trazendo tudo isso para o nosso contexto, né, se a gente está falando aqui de valuation, a gente precisa pensar como isso afeta a nossa avaliação. E aí é comum, né, no meio da discussão sobre isso, as pessoas perguntarem, mas mudou a forma de avaliar a empresa? Houve uma ruptura nesse processo, né? Até
2019 até o início de 2020, a gente fazia valuation de uma forma e agora, por conta da crise, mudou algo nisso, né? A gente parou de fazer valuation por uma metodologia aceita e começou a calcular de outra forma? A resposta é não. O valuation ele continua sendo o mesmo valuation antes da crise, né? Você precisa identificar uma metodologia que melhor captura o valor daquele ativo, o valor daquela empresa. E existem diversas metodologias dentro do ambiente empresarial para se estimar e se calcular o valor da empresa, né? Mas a gente entende que existe uma metodologia que é a mais recomendada, que é o fluxo de caixa descontado. Esse fluxo de caixa descontado, ele tende a capturar o potencial de caixa gerado no futuro para essas empresas. Então, imagine você que antes da crise eu fazia um valuation projetando receitas, custos, despesas e o resultado daquele negócio. Veio a crise e nada mudou. Eu continuo avaliando empresas, projetando receitas, custos, despesas daquele negócio. E essa projeção ela é bem objetiva, mas precisa ser feita com responsabilidade e com critérios, né? Porque a gente se embasa umas premissas e essas premissas nada mais são do que informações que precisam ser transformadas em projeção. Basicamente é isso. Então eu tenho informações daquela empresa e eu preciso fazer com que essas informações se tornem projeções, né? Como é isso? Eu olho o histórico da empresa, eu vejo o crescimento que ela teve nos últimos anos, eu vejo ali a linha de receita, se ano após ano ela vem subindo ou não, essa empresa já estava com dificuldades antes mesmo da crise e a projeção dela é negativa. Nós projetamos custos, nós projetamos despesas até chegar no resultado projetado daquela companhia. E além disso, nós precisamos também projetar todos os investimentos necessários que essa empresa precisa ter para alcançar aquele objetivo, né? Imagine que você está projetando ali um faturamento X e no ano 5 esse faturamento vai ser X vezes 10. Então, qual o investimento que essa empresa precisa ter para alcançar essa curva de crescimento? Nós também colocamos todos esses investimentos dentro da nossa projeção, como saídas de caixa. E por fim, nós colocamos também a necessidade de capital de giro, né? Quanto de dinheiro precisa ficar parado dentro da minha empresa para fazer a coisa acontecer, para fazer o meu negócio rodar. Em resumo, essa é a forma de avaliar empresas que a gente vem utilizando na prática. Então, fluxo de caixa descontado. A primeira etapa é realizar projeções financeiras. E antes da crise a gente fazia dessa forma, depois da crise a gente continua fazendo da mesma forma, né? Não mudou nada na forma de avaliar empresas, né? A gente observa aí desvalorização de empresas, os valores caindo cada vez mais em determinados momentos, mas a forma de avaliar é a mesma. Então, se eu tenho um fluxo de caixa projetado e eu sei ou eu estimo o quanto de dinheiro essa empresa pode gerar no futuro, eu consigo chegar no valor dela. Além dessa etapa de avaliação, só para complementar o racional do valuation, nós precisamos também levar em consideração um outro aspecto muito importante, que é a estrutura de capital. Essa estrutura de capital, ela está vinculada ou ela está relacionada a qual a quantidade de capital de terceiros que eu tenho dentro da minha companhia. Ou seja, os empréstimos, financiamentos, qualquer outro tipo de aquisição de recurso financeiro, ele entra nessa conta. Então, eu tenho uma estrutura de capital que vai influenciar no meu valuation, né? Então, a gente analisa quantos sócios, proprietários colocaram de capital próprio na empresa e também a relação das dívidas ou dos empréstimos que foram adquiridos para a manutenção dos negócios da empresa. Esses dois fatores em conjunto é a estrutura de capital e isso influencia sim dentro da avaliação. Outro aspecto é que essa estrutura de capital, a parte que diz respeito aos terceiros, ela enseja um custo, né? Um custo de capital, que é uma determinada taxa de juros que é cobrada pelo aquele empréstimo ou financiamento.
Então, a gente considera essa taxa de juros dentro da nossa avaliação e considera também aquilo que é chamado de custo de capital próprio, que é qual o meu custo de investir o meu dinheiro dentro daquela empresa, dentro daquele segmento. Para se chegar nesse custo de capital, são analisados vários fatores, como risco país, prêmio de mercado, variação do meu segmento em relação a todo o setor. Todos esses itens, em conjunto com a taxa de juros dos meus empréstimos e financiamentos, eles compõem o custo de capital ponderado para a minha avaliação. Então, se no momento anterior eu projetei ali receitas, custos e despesas do ano 1, 2, 3, 4 e 5, agora eu já sei qual é o caixa que vai sobrar em todos esses anos, né? Então, eu tenho lá no ano 5, por exemplo, R$ 1 milhão sobrando de caixa, que é o meu resultado desse fluxo. Agora, com a minha taxa de desconto, eu posso pegar aquele valor futuro e dizer quanto ele estaria valendo hoje, né? Então, quanto aqueles 5 milhões lá do ano 5 está valendo hoje no meu valor presente, né? A gente sabe que o dinheiro ele tem valor no tempo e essa taxa de desconto é utilizada justamente para isso. Então, eu projetei os meus lucros futuros, agora eu falo quanto aquele lucro futuro está valendo no valor presente, quanto ele vale hoje. O último passo é consolidar todos esses fluxos a valor presente em um único valor. Então, a gente consolida todos esses resultados e identifica qual é o valor ou qual é o intervalo de valor atribuível para a minha empresa na avaliação. Em resumo, é assim que a gente faz um valuation. A gente fazia antes da crise e continua fazendo o valuation depois da crise, da mesma forma. E aí você pode perguntar, tá, mas se não mudou a metodologia, se não mudou a forma de avaliação, por que a gente vê aí discussões sobre isso? Por que as empresas estão valendo cada vez menos em algumas análises? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, quando a gente olha para esse cenário, né, que está acontecendo, o que a gente tem que ter em mãos, temos que conhecer e poder de argumentação, né? Que os fundamentos ainda existem, né? A gente não pode simplesmente avaliar uma empresa considerando o que está acontecendo em fevereiro, março e abril de 2020, que é o período da crise. A gente não pode fechar os olhos e desconsiderar todo aquele legado para trás que a empresa teve, né? O seu potencial de crescimento, o seu crescimento histórico, né? A quantos por cento essa empresa vem crescendo ano após ano. Então, ali a gente enxerga que essa empresa tem um potencial de crescimento muito grande. Ou ela já, de fato, atingiu ali o seu ponto máximo de maturação. A gente precisa avaliar empresa por empresa e não só analisar o que está acontecendo em fevereiro, março e abril de 2020. Né? Não é só esse período de crise que a gente tem que levar em consideração. Então, se o primeiro passo é esse, a gente vai analisar esse histórico da empresa e observar como ela vinha se comportando dentro do seu planejamento, né? Dentro da sua performance histórica. Outro item importante é que o planejamento, né, estratégico da empresa ele continua existindo. Então, não é porque veio uma crise no primeiro trimestre de 2020 ou até mesmo no segundo trimestre, né, que a gente vai desconsiderar todo o plano que essa empresa fez lá atrás. Então, essa empresa ela tinha um planejamento, ela estimou um crescimento constante nos próximos anos e ela tinha ferramentas para isso. Então, por que agora eu vou desconsiderar e vou falar que não, o que importa é só o período da crise? A gente precisa, então, saber lidar com o período que está sendo impactado, mas sem desconsiderar o histórico que a empresa tem e o planejamento que ela tem para o futuro. Outro item importante que vale ressaltar é que, mesmo em período de crise, existem alguns fatores recorrentes que continuam existindo na empresa, né? Então, ela continua tendo seu contas a receber, ela continua tendo seu estoque. Se for uma empresa, dependendo do segmento, e ela continua com as suas atividades normal, continua faturando, continua recebendo, né? Então, existem fatores recorrentes que a gente precisa também levar em consideração no momento de fazer um valuation dentro do período da crise. E, mais do que nunca, observar qual é o potencial de crescimento dessa empresa. Se antes, lá em 2019, eu fiz um planejamento
e uma projeção ali que considerava que essa empresa iria crescer 5, 10, 15% ano após ano, qual é, de fato, o potencial que essa empresa vai ter para executar. De repente, ela não conseguiu crescer em 2020, ou no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2020, aquilo que estava planejado, por conta da crise. Mas a gente vai desconsiderar tudo aquilo que foi feito para trás, né? Então, se de repente a gente projetou ou estimou que ela cresceria 10% esse ano e isso não vai acontecer, nós precisamos analisar se é possível pegar esse déficit, aquilo que eu não fiz em 2020, e diluir nos anos seguintes. Então, se antes eu ia crescer 10% em 2020, 10% em 2021, e agora eu não vou crescer mais por conta da crise, será que em 2021 eu consigo crescer 20% para anular esse efeito passado? Ou, não, 20% é muito, mas eu consigo diluir isso nos próximos anos e crescer 12%, 15% nos próximos anos para compensar essa perca ou essa falha, né, que aconteceu no planejamento por conta da crise? Nós precisamos analisar para não desconsiderar o potencial que a empresa tem. Não podemos descartar esse potencial de crescimento e todo esse planejamento que foi feito, né? Então, se a gente faz a avaliação da forma que foi comentada, projeto receitas, custos e despesas, e chegamos aqui no primeiro trimestre de 2020 e enxergamos um cenário totalmente desfavorável, nós vamos continuar fazendo o valuation da mesma forma e não vamos descartar tudo aquilo que a empresa fez para trás. Vamos continuar utilizando isso como premissas e bases da nossa avaliação. Mas e aí, a gente vai avaliar e desconsiderar também todo o efeito da crise, né? Então, vamos projetar receitas, custos e despesas conforme o planejamento da empresa, considerando o crescimento que ela teve nos anos anteriores e assim chegando no valor final. Também, esse não é o melhor caminho. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Precisamos entender onde está ali aquela linha de divisão, né? Nós precisamos levar em consideração de um lado a crise, sim, mas nós precisamos levar em consideração do outro lado todo o potencial que essa empresa tem. E aí, quando a gente junta esses dois conceitos, nós conseguimos fazer uma avaliação completa. Então, o primeiro passo de um valuation em tempos de crise é seguir o plano, seguir a metodologia e realizar todo o passo a passo da minha avaliação. Projetar receitas, custos, despesas, resultado. Desse resultado, retirar as saídas de caixa para investimento. Desse resultado, retirar a minha necessidade de capital de giro, ou seja, quanto dinheiro eu vou precisar deixar parado ao longo dos anos. E aí eu acho meu fluxo de caixa livre. Nesse fluxo de caixa livre, eu aplico ali uma taxa de desconto que leva em consideração risco e remuneração pelo capital e acho o valor presente. Então, o primeiro passo, fiz uma avaliação padrão. O segundo passo é olhar para a minha avaliação e perceber como eu posso adequar essa avaliação para refletir os impactos da crise do coronavírus, né? O primeiro passo, então, dessa adequação é identificar quais impactos são permanentes. Porque nós temos dentro desse cenário impactos permanentes e nós temos também dentro desse cenário impactos que são momentâneos. E nosso primeiro passo, então, de fato, é identificar quais são os impactos permanentes na minha empresa. E esses impactos permanentes, eles podem ser positivos ou negativos. Vamos considerar que um determinado comércio, ele vinha atuando, né, um varejista, suas vendas eram sempre presenciais, com lojas físicas, mas, dados os impactos da pandemia e do isolamento social, esse varejista ele teve que constituir um novo canal de vendas, começar a trabalhar pelo e-commerce, vendas online. Quando acabar esse período da crise, muito provavelmente ele vai continuar com esse canal online, né? Dificilmente a gente vai ver empresas que conseguiram aumentar suas vendas ou conseguiram ter novas fontes de receitas no período da crise, descontinuando elas após a normalização. Então imagine você, eu tinha uma empresa que vinha com um faturamento linear,
Quando houve a crise, essa empresa ela abriu um novo canal de vendas, uma nova linha de receita que é o online. Então agora, se eu estou seguindo aqui um caminho, eu tenho duas opções quando finaliza a crise. Eu tenho uma bifurcação ali, porque a empresa ela pode vender no seu segmento normal, como ela já vinha fazendo, e ela pode continuar com as vendas online. Então esse foi o impacto que essa empresa teve, e querendo ou não foi um impacto positivo, porque agora ela tem mais uma fonte de receita, ela tem mais uma linha de atuação. E assim como esse exemplo do e-commerce que eu utilizei, existem diversas outras situações que estão acontecendo por aí. Empresas lançando novos produtos, abrindo novos canais de relacionamento, empresas que antes não importavam passaram a importar equipamentos de segurança, EPIs, máscara e luva. Então agora elas têm novas possibilidades, né? Novas portas foram abertas. E isso a gente precisa identificar, analisar para saber se são fatores ou mudanças perpétuas e se sim, considerar na nossa avaliação. Então, se antes eu tinha um fluxo de caixa projetado da empresa que eu exemplifiquei na casa de 100 milhões, por exemplo, e ela só tinha uma receita linear de vendas presenciais, agora eu preciso adequar a minha avaliação considerando também um acréscimo nas minhas vendas por conta do comércio online. Então percebam que a gente adequa a nossa avaliação aqui, perpetuando impactos que são permanentes na empresa. E da mesma forma que eu tenho esses impactos positivos, o contrário também é verdadeiro. Eu tenho impactos negativos que eu preciso analisar se são perpétuos e se sim, a gente precisa considerar eles na nossa avaliação. Imagine você que uma empresa, dentro desse período aí conturbado, ela teve que descontinuar uma linha de produção, teve que fechar uma fábrica, devolver um imóvel, desligar pessoas e, consequentemente, ela não vai ter a receita que todo esse investimento trazia. Durante a avaliação, a gente precisa analisar esse impacto que aconteceu, ele é um impacto permanente? A gente, de fato, não vai voltar a trabalhar com essa linha de produto, não vamos reabrir essa unidade que foi fechada, não vamos conseguir alcançar essa receita que antes eu tinha? Se sim, então eu preciso levar em consideração na minha projeção. Então, antes eu tinha um fluxo de caixa linear, agora eu preciso retirar e reduzir essa projeção, porque eu sei que aquela unidade não vai estar mais funcionando ou aquelas receitas, elas não vão estar mais acontecendo. Então, percebam que, como eu mencionei, a forma de avaliar continua a mesma. Eu projeto um fluxo de caixa. Porém, agora, eu preciso adequar esse fluxo com os impactos da crise. E o primeiro passo é, quais são os impactos permanentes no meu negócio? Impactos podem ser positivos e eu perpetuo esse crescimento histórico durante a minha projeção, ou o impacto pode ser negativo, e aí eu de fato preciso retirar e reduzir as minhas projeções e manter nesse nível reduzido. O segundo passo são isolar os momentos, os impactos que são momentâneos dentro da crise. Imagine você que eu tenho uma unidade ou um comércio que ele teve que fechar as portas durante o período de isolamento social e aí a sua receita vinha linear, caiu 30%. Eu preciso isolar esse impacto se ele for momentâneo. E eu preciso analisar de maneira simples. Quando as coisas normalizarem, eu vou continuar com as portas fechadas daquela unidade ou eu vou reabrir? Ah, não, eu vou reabrir, vai continuar tudo normal. Então, esse impacto, eu preciso isolar ele na minha projeção só dentro desse período, não é mesmo? Então, se eu tinha uma receita projetada, eu considero ali uma perca dela, por exemplo, em 2020 em 30%, mas em 2021 e nos anos seguintes eu já considero a minha projeção normal, porque eu isolei aquele impacto negativo ali momentâneo que foi causado por conta do isolamento social. Essa é o racional que a gente precisa fazer. O passo anterior eu comentei em perpetuar os impactos e agora a gente está falando de isolar os impactos também. Então eu perpetuo impactos permanentes e isolo impactos momentâneos. Outro impacto momentâneo que pode ser isolado, agora do caminho contrário, é o acréscimo nas receitas.
A gente, de fato, no primeiro momento pensa que o impacto ele só é negativo, as empresas não estão faturando e etc. Mas nós temos também impactos positivos que podem ser momentâneos. Imagine você que eu tenho uma indústria, por exemplo, de álcool em gel e as minhas vendas subiram 200, 300, 500% só no primeiro trimestre. Esse impacto positivo na minha receita, ele vai ser perpétuo? Provavelmente não. Após as coisas normalizarem, muito provavelmente as minhas receitas elas vão voltar para o patamar anterior. Então eu tenho aqui uma linha que sobe por conta da crise, e aí na minha projeção eu não vou manter aqui e continuar projetando. Eu preciso, se eu tenho esse ponto inicial subiu para a crise, eu desço na minha projeção para ter um fluxo normalizado, porque eu sei que esse ponto em específico ele é momentâneo. Eu sei que eu não posso perpetuar essa receita a mais que a empresa está tendo, né, esse fluxo excedente, porque ele só está acontecendo dentro da crise. Então, o racional é o mesmo. Eu isolo esse efeito positivo no meu fluxo de caixa e projeto o meu caixa normalizado para os anos seguintes. Dessa forma, a gente consegue adequar o nosso fluxo de caixa projetado e assim ter uma avaliação mais próxima da realidade, né? Esses aí seriam os passos iniciais, essa adequação no fluxo e esse isolamento dos efeitos, sejam efeitos positivos, sejam efeitos negativos. E aí a gente precisa perpetuar também aqueles efeitos que vão se manter a longo prazo. Outro item que precisa ser adequado é a minha estrutura de capital, porque a gente enxergou muito esse movimento no primeiro trimestre de empresas que precisaram procurar ou buscar recursos no mercado financeiro. Então, a gente tem empresas que acabaram se endividando, sim, para conseguir arcar com as suas obrigações. E aí eu olho para essa estrutura de capital que influencia no valor da minha avaliação e preciso analisar e pensar, peraí, essa estrutura de capital é a estrutura padrão da minha empresa, né? Essa proporção de capital investido dos sócios e capital investido de terceiros, ela vai ser a mesma ao longo dos anos? Provavelmente não. Então imagine que antes eu tinha uma empresa com uma estrutura de capital de 50%. 50% do dinheiro que foi investido é dos proprietários, dos sócios, e 50% são empréstimos ou financiamentos que foram adquiridos para fomentar o negócio. Quando chegou em 2020, veio a crise, essa empresa precisou captar mais recurso financeiro. E agora essa proporção aí da estrutura de capital, ela mudou, né? Vamos imaginar que agora ela é 80-20. 80% do meu dinheiro investido na empresa é de terceiros, é empréstimo, financiamento, e só 20% é o capital próprio. Essa estrutura, ela vai gerar um efeito na minha avaliação. E eu preciso analisar se essa estrutura eu tenho que perpetuar ela ao longo dos anos ou se ela também é momentânea. Então, imagine que, essa empresa pegou um empréstimo, alterou a estrutura de capital, a proporção agora ficou 80-20, mas eu sei que esse empréstimo vai ser quitado em meados de 2021. E eu sei que não faz parte do planejamento da empresa captar novos recursos. Então, eu vou considerar, sim, a estrutura de capital atual, dentro do período da crise, que foi modificada por conta da crise, mas lá no meu ano 2021, eu vou precisar considerar uma estrutura de capital diferente, e 2022, 2023 também. Então percebam que a nossa adequação do valuation, ele sai do aspecto da projeção e já começa a entrar em outros tópicos. Então, dentro da minha estrutura de capital que eu considero na avaliação, no ano 1, 2020, eu considero a real, a que está acontecendo agora, uma estrutura prejudicada porque as empresas precisaram pegar recursos financeiros. Há uma taxa de juros que pode ter sido atrativa ou não. Mas em 2021, 22, 23, eu vou readequando essa estrutura para vir equalizando esse efeito e deixar uma estrutura de capital bem mais próxima da realidade. Então, ano após ano, eu tenho que vir fazendo essa adequação dentro da minha avaliação, dentro da minha empresa. E outro item que precisa ser adequado é a taxa de desconto. Essa taxa de desconto eu comentei que ela leva em consideração o custo de capital e alguns fatores de risco dentro do meu negócio. Se você hoje parar para montar uma taxa de desconto,
ou em março, que foi quando de fato a crise no ambiente financeiro ela ficou bastante expressiva, você provavelmente vai chegar numa taxa de desconto substancialmente maior do que a taxa de desconto que você calcularia em dezembro de 2019. Então, nós observamos que o risco, as incertezas que a gente tem nesse momento, faz com que essa taxa de desconto seja uma taxa maior. Em contrapartida, a gente tem a estrutura de capital que foi modificada com uma taxa de juros que pode ser uma taxa de juros maior ou uma taxa de juros menor. Então, isso aí, quando a gente junta esses dois fatores para montar nossa taxa de desconto, a gente chega numa taxa de desconto que pode estar naquele momento poluída. Pode estar naquele momento não refletindo um desconto real para aquele tipo de negócio. E aí, a gente precisa adequar isso também na nossa projeção. O ideal, nesses casos, se eu tenho cenários distintos, uma incerteza muito grande nesse período e uma taxa de desconto elevada, realizar as projeções financeiras, adequar os fluxos conforme os impactos permanentes e momentâneos e realizar o desconto desse a uma taxa de desconto individual, anualizada. Então, eu projetei ali 2021, eu vou aplicar em 2021 uma taxa de desconto de 2021. No meu fluxo de 2022, eu vou calcular uma nova taxa de desconto que vai levar em consideração qual vai ser o risco país projetado, qual é a expectativa de inflação, qual é a minha taxa de juros que eu vou estar pagando, né, para recursos de terceiros. Então, eu moldo a minha taxa de desconto ano após ano, considerando a projeção para aqueles períodos. Dessa forma, a taxa de desconto de 2020, que provavelmente é uma taxa de desconto elevada, ela não vai ser replicada nos anos seguintes. Em 2021 eu vou ter uma outra taxa de desconto, em 2022 eu tenho uma nova taxa de desconto, e aí eu vou adequando essa taxa ao longo dos anos. Dessa forma, a gente consegue ter uma projeção financeira estabilizada, fluxos adequados, com impactos positivos, negativos, momentâneos ou permanentes, estrutura de capital móvel que eu vou equalizando o efeito das dívidas ao longo dos anos, e agora uma taxa de desconto coerente, porque ano após ano eu fui calculando essa taxa para representar a realidade do negócio. Então, quando a gente junta todos esses fatores, aí sim eu consigo fazer um valuation dentro do período de crise, né? Aí sim eu consigo fazer um valuation adaptado para os cenários propostos. Eu vou colocar aqui, só para a gente ter um fator aqui de análise. Percebam esse tipo de notícia que a gente enxergou no primeiro trimestre de 2020. Esse tipo de notícia que a gente enxergou no primeiro trimestre de 2020 é muito impactante, né? Ibovespa cai 30% em março, maior queda mensal em 22 anos. O Ibovespa, pessoal, para quem não estiver familiarizado, a gente pode considerar como um índice que está composto ali o valor das principais empresas do país. Ao mesmo que dizer que as empresas foram desvalorizadas em 30% somente em março e que essa foi a pior desvalorização em 22 anos. Né? Então, se a gente tem ali uma avaliação de uma empresa estruturada em fundamentos, em fluxos de caixa e etc., como que aquela projeção e aquele resultado ele conseguiu cair 30% no meu valor de negócio? Né? Que impacto é esse que pode ter sido alcançado ou pode ter sido gerado para que a empresa se desvalorizasse desse momento? Aqui a gente enxerga que de fato não há uma justificativa para isso, né? Foi até colocado no título, né, movimento irracional na bolsa. Por conta do risco e as incertezas, né, o bloco ali investidor, ele acabou optando por investir seus recursos em ativos com menor risco e isso fez com que houvesse essa desvalorização. Mas as empresas continuaram ali, os fluxos de caixa continuaram existindo, os clientes, as receitas, os custos, a empresa está lá. A empresa não diminuiu 30% do seu tamanho, você consegue ver, né, o ativo continua existindo. Então, essa desvalorização que a gente está enxergando aí na prática, ela não é uma desvalorização real. A gente não pode considerar isso aqui
num processo de avaliação. Eu não posso, por exemplo, pegar um valuation que eu fiz em dezembro de 2019 e em março eu tiro 30% desse valor, quase um terço, porque o mercado está se comportando assim. Não. Para eu fazer uma avaliação dentro desse cenário, para eu fazer um valuation dentro do cenário da crise, eu não vou considerar fatores como esse. Eu preciso fazer uma projeção financeira, receitas, custos, despesas, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, achar o caixa que está sendo ali gerado ano após ano, fazer as adequações que a gente comentou e aí descontar esse caixa a valor presente. Eu preciso de fato fazer um valuation novo, considerando esses fatores, para chegar no valor real do meu negócio. Tem outra tela aqui para a gente conseguir exemplificar. Imagine você perpetuando os efeitos negativos. Eu tenho uma empresa que ela vinha crescendo e aí ela bate ali em 2020, em janeiro de 2020, um determinado patamar, mas veio a crise e derruba esse crescimento, derruba esse caixa. Se eu perpetuo esse efeito negativo, eu estou desconsiderando tudo aquilo que a empresa fez anteriormente. E aí eu estou alongando um período negativo dela, que a gente recomendou que não seja feito, a não ser que sejam efeitos permanentes. Do outro lado, se eu isolo o meu efeito negativo, é natural que o meu fluxo ele volte a subir num espaço de tempo curto. E aí eu consigo normalizar as coisas e equalizar, não é mesmo, a minha projeção. Do mesmo sentido, se eu perpetuo os efeitos positivos, eu vinha com uma empresa trabalhando de certa forma e aí ela sobe, um efeito positivo impactante dentro da minha receita por conta da crise. Se eu perpetuo, eu estou levando todo o meu fluxo de caixa futuro a um patamar que é diferente do que essa empresa vinha realizando. Então, eu preciso analisar, esse efeito ele é permanente? Sim ou não? Se sim, de fato vai acontecer isso. Agora, se for um efeito momentâneo, como os que a gente citou, então eu preciso adequar o meu fluxo, eu preciso isolar. E aí, quando eu isolo o meu efeito positivo, eu percebo um pico na minha projeção. Então, os anos anteriores a empresa vinha numa linear, houve o pico, porque ela está vendendo talvez mais álcool em gel, mas quando as coisas normalizarem, essa empresa volta para o patamar anterior. Então, se a gente conseguir entender aqui hoje que dentro do meu processo de valuation eu preciso perpetuar efeitos negativos que são permanentes e isolar aqueles que são momentâneos, da mesma forma, perpetuar efeitos positivos que são permanentes e isolar os efeitos positivos que são momentâneos, se eu consigo fazer isso dentro da minha avaliação, então eu tenho um valuation realizado em períodos de crise da melhor forma possível. Agora, eu consigo de fato dizer qual é o valor ou qual é o intervalo de valor atribuível a esse negócio e consigo contribuir com uma avaliação mais fidedigna. Se a gente for parar para fazer um valuation hoje, qual é o processo? O mesmo que a gente executava anteriormente, mas eu levo em consideração isso aqui. Conseguir isolar os efeitos positivos e negativos que são momentâneos e conseguir manter aqueles que são permanentes. Adequar a minha estrutura de capital por conta das dívidas que foram assumidas nesse momento e uma taxa de desconto adaptável ano após ano para refletir o risco real daquele período, que não perpetua o risco existente só em 2020, então eu tenho um valuation em período de crise bem estruturado. Nosso tempo é curto, pessoal, são apenas alguns minutos para compartilhar, mas eu espero ter contribuído com vocês, ter esclarecido um pouco a forma de avaliar uma empresa, obviamente foi bem resumido, mas é assim que a gente faz na prática, a gente projeta, calcula, vê quanto está valendo a valor presente, acha o valor da empresa com base nas premissas que foram discutidas com a administração. E agora a gente tem um novo passo, que é adequar a nossa projeção com base nos efeitos da crise, momentâneos ou permanentes. Espero ter contribuído e nos vemos na próxima. Um abraço.